Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela e no vídeo de hoje eu trouxe a fofoca que eu tanto falei pra vocês que eu ia trazer. Eu gravei e regravei 1 milhão de vezes esse vídeo e não é nem por questão de tipo, eu falei o nome de alguém ou eu falei o nome de algum lugar ou algo que me comprometesse. Não. É só porque eu gravava e meu celular simplesmente sumia com metade do vídeo. Sei lá como, sei lá por quê. Sumia áudio, sumia trecho, enfim, tudo. Então eu vou rodar a vinheta e em seguida eu tô de volta. Bom, pra quem não sabe, eu me formei agora em agosto desse ano de 2022 em nutrição. Então, eu vou contar pra vocês a experiência do último estágio que eu prometi e nunca vim aqui contar. Basicamente, meu último estágio foi estágio de saúde pública. Eu fui convocada no meu último dia do estágio de UAN. E aí eu fui pra lá. Basicamente, eu não tinha muita escolha. Eu recebi a convocação numa quinta-feira, num domingo eu já tava indo ver o local de estágio porque eu já começava na segunda. Tipo, eu não tive nem a semana de descanso. Enfim, aí o que aconteceu? Quando eu fui visitar o endereço que me passaram era de uma padaria na Avenida Paulista, em específico. Que é uma das padarias mais caras que tem lá. Se não, a mais cara, não sei. E eu falei, nossa, que sonho. O sonho de todo recém-formado, de todo aluno, enfim, de todo estagiário, é estagiar num local bom, né? Um local caro. Talvez. Enfim, aí a gente foi lá, eu pedi pro meu ex-namorado ir comigo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho medo de me perder. Então, se na primeira vez que eu for naquele local eu puder levar alguém comigo, com certeza eu vou levar, não vou sozinha. Ele foi comigo, me mostrou que tinha um ônibus que ia direto pra casa dele. Eu falei, tranquilo. Só que aí, no domingo à noite, a gente foi de manhã lá, ele me deixou aqui em casa. No domingo à noite, eu recebi um e-mail de confirmação, né, do estágio. E aí o endereço era outro. Ainda era perto daquele local onde a gente tinha ido, mas o endereço era outro. Aí eu falei, agora lascou. Conversei com as minhas amigas e aí todo mundo combinou de se esperar, porque o quarteto ia estagiar junto, né? Todo mundo combinou de se esperar, na esquina, que ia sentido a fábrica, né? E a gente estagiava atrás do Shopping Frei Caneca, literalmente atrás. Inclusive, quando começava a dar meio-dia, era um sofrimento e cheiro de batata frita que entrava naquele lugar. Mas enfim. A gente chegou lá e na hora que eu vi o local, eu falei, putz, eu quero ir embora. A fábrica tinha a fachada de uma mecânica. Vários carrozinhos desenhados na parede, ou seja, ali era uma mecânica antes, pra vocês terem noção de como ali não era nem um pouquinho preparado pra ser uma fábrica. Enfim, minhas amigas falaram, não, Rafa, vamos entrar, nosso último estágio, não vamos deixar pequenas coisas abalarem a gente, né? Aí eu falei, não, beleza, vocês têm razão, vambora. Entrei sorrindo, super simpática, conversando com a nutricionista, que no primeiro dia era um amor. Enfim, dividimos as tarefas, entramos na câmara, começamos a analisar tudo, jogar as coisas vencidas fora, que tinha muita coisa vencida. Organizar a prateleira, fazer tudo que dava pra fazer no nosso primeiro dia. A gente correu pra fazer o máximo de coisa. E aí, no primeiro dia, ela era um amorzinho com a gente. A gente perguntou e a faculdade falou que não precisava levar marmita. E outras alunas da nossa sala que já tinham estagiado lá falaram a mesma coisa. Não precisa trazer marmita porque lá eles dão comida. Eu, como não sou boba nem nada, falei, eu não vou levar marmita, mas também não vou sem levar comida, né? Eu vou levar 2 barrinhas. Peguei 2 barrinhas daquelas de morango com chocolate, cereal, sabe? E coloquei na bolsa. Até porque eu tenho crise de hipoglicemia. Falei, qualquer coisa eu almoço lá e às vezes na hora de voltar pode me dar algum problema. Então eu vou andar com a barrinha na bolsa pra não ter problema. Beleza. Quando a marmita desceu, a marmita vinha naquelas caixas de açougue. Sabe aquelas caixas brancas que o açougueiro corta a carne e joga lá dentro? Então, vinha naquelas caixas. Só que as caixas já não estavam mais brancas, já começava por aí. As caixas já estavam todas manchadas, já estavam bem nojentas, assim, de se olhar, sabe? Parecia que ninguém limpava aquele negócio há anos, mas enfim. E a comida vinha separada dentro dessas caixas, tipo, arroz, feijão, salada e mistura. Era o que vinha. E aí a nutricionista pegou e falou pra gente, antes da gente ver a comida chegar, ela falou assim, a comida já chegou, tá lá atrás. Só que vocês se separam porque não tem prato, copo e nem talher o suficiente pra todo mundo. Aí a gente já ficou meio assim, falou, não era marmita? Por que não tem prato pra todo mundo ser marmita? É só comer dentro do isopor, né? Enfim, aí a gente foi lá pra trás ver. Quando a gente foi lá pra trás ver, a gente olhou. O frango tava com cheiro de azedo. Aí eu falei pras meninas, não vou comer, me recuso. Implorei pro meu pai, pro meu ex-namorado me dar dinheiro pra eu poder comer em outro lugar, porque eu não ia comer ali. Aí me deram dinheiro, eu fui no shopping comer, porque, né, eu não ia voltar pra casa morrendo de fome, sendo que eu tinha saído de casa às 5 e pouco da manhã. Enfim. E aí, a partir desse dia, eu já deduzi que eu não comeria ali, eu levaria a minha marmita de casa, porque eu não ia me arriscar a ficar comendo coisas de procedência duvidosa. Enfim. Os dias foram passando, a gente foi organizando, fazendo tudo que tinha que fazer. Colocaram a minha amiga, a Maíra, pra fazer trabalhos administrativos lá dentro da fábrica. Ou seja, ela não fazia nada relacionado à nutrição. Ela só tinha que criar
um monte de planilha e fazer um monte de coisa que fosse relacionada ao administrativo, que nem era função nossa. Outra coisa que acontecia eram as reclamações. Constantemente a gente tinha reclamação de cliente, reclamando que chegou pão sujo, que chegou pão amassado, que chegou pão queimado, que chegou pão feio, que chegou tudo. Todos os tipos de reclamação que você pode imaginar, chegava lá. E aí a nutricionista vinha brigar comigo, como se eu tivesse assado o pão, como se eu tivesse sujado o pão, tudo culpa minha, sabe? E foi aí que eu comecei a pegar no pé dos funcionários dela e ela começou a ficar puta porque eu tava pegando no pé deles. Aí eu falei, gente, mulher, me explica o que você quer da tua vida, porque você briga comigo e eu não posso passar a bronca pra frente? Só que assim, aconteceu um dia de pedirem. Um dos clientes pediu brigadeiro, porque geralmente de final de sexta-feira os clientes faziam festa onde eles trabalhavam, enfim. E aí sempre pediam os docinhos, brigadeiro, bicho de pé, beijinho, esses negócios assim, sabe? Só que esses doces, eles não eram fabricados na fábrica, eles eram feitos na padaria. Mandaram esses doces e mandaram clipes de papel dentro de um dos brigadeiros. O cliente ligou reclamando, é entendível, porque ninguém quer comer um clipe de papel. E aí, a nutricionista foi até a fábrica nesse dia e veio gritar comigo, como se eu tivesse culpa. Você deixa o produto sair, você viu o produto. Sendo que a regra dela era clara, tudo que vem da padaria vocês não abrem, vocês não podem mexer. Como que eu ia ver que o clipe de papel tava dentro do brigadeiro se eu não podia abrir a embalagem pra ver o brigadeiro? Enfim. Só que, tipo, esse não foi a única vez que ela gritou comigo. Ela gritou comigo várias e várias e várias vezes. Ela tratava a gente pior do que cachorro. Tipo, os funcionários dela, ela gritava. Mas ainda assim ela era um pouco educada. Já com a gente, ela não era tão educada assim, não. Ela gritava mesmo, falava que a gente tinha que aprender a passar por cima das coisas, porque na nossa profissão a gente ia ver muito disso e ia ter que ficar quieto. Aí quase que eu falei pra ela, já começa por aí. Eu não arrisco meu CRN trabalhando num lugar assim não, hein, gata? Mas enfim, quem sou eu? E aí o que acontecia? Às vezes tinha vez que ela vinha gritar comigo e eu simplesmente virava as costas e saía, deixava ela falando sozinha, porque eu não ia ficar aguentando o grito de ninguém na minha orelha. Assim como também tinha vez dela vir gritar comigo e eu gritar com ela. Mostrar que eu também tenho voz e que eu também sei falar alto. E aí, enfim, ela parou de brigar comigo, parou até de falar comigo e foi falar com a minha amiga. Acho que é por isso que minha nota de estágio em questão de entrosamento em equipe tava baixa. Porque eu não me entrosei nem um pouco com ela e não forcei a amizade em momento nenhum. Mas enfim, o ápice do estágio pra mim foi o dia que a gente viu os leites na câmara e tava tudo vencido há tipo uns 3 meses já, sendo que tinha 1 mês e pouquinho que a gente tinha começado a estagiar lá. E aí a gente foi mandar foto pra ela e ela falou que era irresponsabilidade nossa, o leite tá vencido. Aí eu falei pra ela, você quer que eu faça o quê? Que eu crie uma máquina do tempo e venha aqui pra te avisar que o leite vai vencer? Porque eu não tava aqui nessa época. Mas enfim, passamos por cima, porque ela já tava meio que... Já tinha expulsado uma amiga nossa do estágio, porque a nossa amiga discutiu com ela pautado na lei e ela não gostou. Falou que foi uma afronta e que ela não queria estagiários pra ficar afrontando ela. Então ela pediu pra minha amiga sair de lá e a faculdade tirou minha amiga de lá. Colocou minha amiga numa fábrica de chocolate, que é o sonho da gata aqui, ter estagiado lá, mas enfim, me deixaram lá naquele inferno. A fábrica era tão boa que, tipo, em dias quentes você torrava lá dentro. Em dias frios, você tomava choque térmico quando saía de dentro da fábrica. Então, eu não tinha imunidade. Eu tava num cansaço mental tão grande, tão grande, tão grande, que era tipo assim, eu saía de casa às 5 da manhã, voltava às 5 da tarde. Porque eu chegava em casa às 5 da tarde, né? Eu chegava, eu tomava banho, eu andava com os cachorros, eu lavava o meu potinho de marmita, que eu levava todo dia, e ia dormir. Eu não conversava com ninguém, eu não tinha vida social, meus amigos reclamavam que eu desapareci. De final de semana eu só sabia dormir. Dava sexta-feira, pronto, você não me via mais. Porque eu tava trancada dentro do meu quarto dormindo. E aí, meu ex-namorado também sofreu um pouco com isso, porque eu me afastei de todo mundo no geral. Não foi só, tipo, dos meus amigos, foi dos meus amigos, da minha família, do meu ex, de todo mundo no geral. Enfim. E aí, o que acontece? Esse estágio foi o pior de todos, porque, tipo, a mulher sugava a gente de todas as formas possíveis. A gente tinha que fazer função de todo mundo. Eu tenho endometriose, já comentei isso acho que umas 500 vezes, uns 500 vídeos diferentes, então eu não posso ficar pegando peso. E ela fazia a gente carregar sacos de farinha, litros de leite, era pacotes de açúcar, daqueles fardos, sabe? A gente tinha que carregar 36 fardos de açúcar todo santo dia. 10 potes de manteiga de 15 quilos, então assim, era muita coisa pesada que a gente carregava. Eu cheguei a ter 3 crises de endometriose por causa do excesso de peso que eu carreguei lá, de ter que ir pro pronto-socorro, tomar medicação porque eu não tava aguentando de dor. Eu descobri que eu tenho bronquite estagiando lá. Pra vocês terem noção de como tudo aconteceu, assim, de péssimo, né? Eu descobri que eu tive bronquite, eu quase fiquei internada por causa da bronquite de estar estagiando lá. Como isso aconteceu? Não faço a mínima ideia, mas o médico falou pra mim. E aí, quando eu comecei a descrever o meu local, ele falou, para, já descobri de onde vem essa bronquite. Da onde foi gatilho, né, pra ela atacar. Então, assim, não era tudo de ruim que você podia imaginar. E quando a gente entrou lá, eu com preconceito de não querer ficar,
perguntei pra ela se aquela era a fábrica que a gente ia ficar mesmo, ou se a gente ia pra algum outro lugar. E aí, desde o primeiro dia, a gente sempre escutou, vocês vão pra fábrica nova. Até hoje, eu não sei se eles já mudaram pra fábrica nova. Inclusive, se mudou, deixa eu visitar. Só pra me ter uma noção do que mudou na fábrica nova, porque eu acho que não mudou nada. Se a nutricionista continuou, não mudou nada. Enfim, era um local que funcionava 24 horas, todos os dias, de domingo a domingo. Então, assim, a equipe de lá era bem cansada, era uma turma que você olhava e você via na cara que a pessoa já tava de saco cheio, só tava ali porque tava recebendo. Ela gritava com todo mundo, humilhava todo mundo, inclusive uma das meninas que trabalhava na esteira lá, que era como se fosse uma gerente do horário, sabe? Ela humilhou a menina ao ponto da menina querer pedir demissão. A menina chorou horrores e foi pedir demissão. Ela só não foi mandada embora porque o namorado dela era gerente da padaria mesmo. E aí o namorado dela deu uma segurada nas pontas, mas por ela tinha ido embora. E assim, eu no dia que vi aquilo falei, Senhor Jesus, se fosse comigo eu tinha olhado pra cara dela, tinha passado a lavar na máquina de pão e tinha ido embora. Eu tinha falado, ah, problema é seu, você que tá aqui não tá se preocupando com isso. Mas enfim. Ah, uma coisa que acontecia lá direto. Às vezes os clientes entravam em contato e a gente tinha que responder. Porque eles não tinham nenhuma central de atendimento pros clientes decentes, né? Era tudo eu e minha amiga que resolvia. Minha amiga era o administrativo, eu era a nutrição e a atendente, né? E aí, quando eu ia responder eles no celular ou no e-mail e tal, eu nunca podia falar da fábrica. Eu tinha que falar que tudo era feito na padaria. Porque os clientes não sabiam da existência da fábrica. Para os clientes, tudo era produzido na padaria. Nada era produzido na fábrica. Até porque ninguém sabia que a fábrica existia. Então, assim, é por aí que a gente já vê, né? E aí, muita gente falou pra mim quando eu tava estagiando, ai, reclama com a sua professora, ai, pede ajuda pra sua professora, pede pra sua professora tirar vocês de lá, enfim. Sabe o que a gente ouvia da professora? Nessa área vocês vão ver muito dessas coisas e vocês têm que aceitar, vocês têm que ficar quieta, fazer vista grossa, e eu não posso fazer nada por vocês. Então, assim, era um local péssimo, a professora foi péssima e a gente sofreu durante todo o tempo do estágio. Porque tinha os caras que ficavam paquerando a gente. Lá, 90% da turma que trabalhava no meu horário era homem. De mulher, só tinha as 3 meninas que ficavam na esteira, que era onde eu ficava, mas o resto era tudo homem. E os homens de lá era tipo assim, a gente escutava os caras falando, ah, não, porque eu ainda vou sair com ela, ah, não, porque eu ainda vou pegar ela ainda vai dar moral pra mim. E tipo, falando da gente. E detalhe, era tudo homem casado. Então pensa, meu estágio de saúde pública foi péssimo do começo ao fim. Enquanto eu tive muita amiga que foi pra UBS, que atendeu em UBS, falou maravilhas, que atendeu em outros locais e falou coisas maravilhosas, eu não tive essa sorte. Eu peguei um local péssimo, com gente péssima. Enfim, tive que parar pra buscar compra com os meus pais. Mas rolou um desgaste emocional muito grande, tanto meu quanto das outras meninas que estavam estagiando lá. Não foi nem um pouco bom. De todos os estágios, acho que esse foi o pior. Me fez pensar realmente se a área de restaurante, essas coisas assim, era pra mim, porque não é a primeira experiência ruim que eu tenho nessa área, então eu sei que não vale a pena. E graças a Deus acabou. Porque se não fosse ele, eu acho que eu tinha surtado e tinha enfiado a nutricionista dentro do forno. Se bem que ela quase não aparecia lá, né? Ver a cara dela era só quando dava problema muito grave ou quando eu tinha reunião com os diretores da padaria. Aí ela aparecia. Porque a gente cansou de marcar reunião com ela, cansou de pedir pra ela ir lá, pra ela ajudar a gente, pra ela resolver os problemas com a gente. E ela simplesmente falava, ah, eu vou sim. Aí marcava, tipo, ah, eu vou na terça-feira. Tal hora eu tô aí. Dava terça-feira, dava tal hora, nada dela. Dava quarta-feira, tal hora, nada dela. Tipo, ela não aparecia de jeito nenhum. Então, assim, ela não tinha muita responsabilidade, não. Uma criança era mais responsável que ela. Mas, basicamente, é isso. Essa foi a minha experiência no estágio de saúde pública pela faculdade. Um beijo e até o próximo vídeo.